E aí, pessoal, eu sou o Felipe Novaes, eu estou aqui abrindo a garagem junto com a Sally para falar sobre por que a psicologia evolucionista é tão odiada por aí. E de cara eu já vou começar dizendo que eu acho que a psicologia evolucionista é odiada tanto à direita quanto à esquerda, quanto, sei lá, em vários meios, porque a psicologia evolucionista ela é muito eficiente em bater nas vacas sagradas de todo mundo. Então a psicologia evolucionista acaba falando sobre diferenças entre homens e mulheres, e a gente está numa época em que se tornou meio que proibido falar disso, especialmente quando você fala de diferenças sexuais atreladas à biologia, você não pode falar. A psicologia evolucionista, ela acaba, sei lá, falando sobre vários outros temas que a gente pode até comentar ao longo do episódio, que eles violam, né? Eles acabam ofendendo, ou batendo, ou contradizendo verdades e valores muito sagrados de uma série de grupos, especialmente grupos militantes. O que eu quero dizer com grupos militantes? Grupos que estão mais preocupados em sustentar uma certa verdade moral ou defender um grupo acima de qualquer tipo de evidência sobre qualquer coisa. Então a psicologia evolucionista, inevitavelmente, ela acaba incomodando esses grupos. E aí, Sally, o que você acha? Eu acho que a psicologia evolucionista, eu lembrei daquele provérbio, não mates o mensageiro, uma coisa assim. O mensageiro da má mensagem, né? Porque normalmente quando alguém porta uma mensagem ruim, a pessoa acaba desgostando do mensageiro, né? E o que eu quero dizer com isso? A psicologia evolucionista, enquanto disciplina, mostra um monte de lados não tão bonitos do ser humano. E eu pretendo aqui ao longo desse episódio mostrar que mostra muitos lados bonitos também, então uma coisa não exclui a outra, né? Mas estudando psicologia evolucionista, a gente vê que o nosso passado não é tão bonito, não é tão lindo, não é tão romântico. E nem o presente, né? Nem o passado, nem o presente. Nem o passado, nem o presente. E que a nossa espécie, assim, ao se olhar no espelho, né? E ao se confrontar consigo mesmo, assim, tanto de um ponto de vista individual, mas no caso da psicologia evolucionista a gente está falando da espécie, então da história da espécie, e aí remonta para além de uma história cultural, né? Porque antes de haver cultura, já havia biologia, e o ser humano tem uma história evolutiva muito longa. De certa forma a gente vai se aprofundando em questões que não são tão bonitas como eu falei, né? Como a violência intergrupal, o egoísmo, a xenofobia, o pensamento tribal, etc. E aí, se a gente for até um pouco mais longe, até falar de práticas como, sei lá, infanticídio, canibalismo, claro que eu estou pegando pesado, trazendo exemplos extremos, mas estudando a nossa espécie a gente vê, né, que tem uma série de aspectos que muitas vezes não são tão legais de se admitir. Então acho que a psicologia evolucionista carrega esse peso, assim, e esse poder também de reunir tantos assuntos polêmicos que falar de psicologia evolucionista é quase que botar a mão num vespeiro. Eu acho que tem dois pontos mais gerais assim que a gente poderia usar para falar, para explicar por que rola esse hate, né, em cima da psicologia evolucionista. O primeiro deles é que talvez a área da psicologia mais associada à biologia seja a psicologia evolucionista. E toda vez que a gente fala de biologia, parece que a gente está dizendo, às vezes isso é verdade, mas nem sempre, mas parece que a gente sempre está dizendo que aquele assunto que a gente está explicando através da biologia, ele envolve algum tipo de tendência ou comportamento imutável. Então, quando você fala disso, as pessoas já ficam assim, não, mas espera aí. Então você quer dizer que o destino da pessoa é esse e aquele? Então isso eu acho que já levanta a suspeita. Né? A pessoa acha que a gente está sendo fatalista ao falar de psicologia evolucionista. Ao falar de evolução, biologia, cérebro, tudo isso. Sim. E o outro motivo geral é um negócio que até tem a ver com um motivo sobre um grupo mais específico que odeia a psicologia evolucionista, que eu acho que é a esquerda política.
que é o igualitarismo cósmico, né? O igualitarismo cósmico, que é aquela tendência de pressupor que não existem diferenças entre os indivíduos, nem entre homens e mulheres, e que, caso haja diferenças, todas essas diferenças só podem ser explicadas pelo ambiente. Então, é aí que entra, eu acho que um discurso que ele se tornou clichê, de tanto que é dito, que é, se você, por exemplo, fala de uma... Isso que eu vou falar agora é uma coisa cotidiana e é uma coisa que eu vejo dentro da universidade, tanto entre professores, entre alunos, entre, enfim, pós-graduação, graduação, que assim, imagina que você falou de um exemplo em que homens e mulheres são diferentes. Sei lá, mulheres gostam de um tipo de coisa, homens gostam de outro tipo de coisa. Na hora vem alguém para falar assim, mas isso daí é porque essa diferença foi construída pelo machismo, né, assim, pela sociedade patriarcal, não sei. Então, assim, sempre tem que existir essa ressalva de que todas as diferenças possíveis que você possa encontrar entre indivíduos, sejam indivíduos em geral, homens e mulheres, são causadas pelo ambiente, não por fatores biológicos. Então, sei lá, hormônios, cérebro, história evolutiva, nada. Então, esses dois eu acho que são os grandes vieses gerais, assim, que fazem com que boa parte da população educada com ensino superior e tal odeie a psicologia evolucionista. Se a gente estiver falando da população em geral, bom, eu nem sei se a população em geral odeia a psicologia evolucionista, porque a população em geral não tem conhecimento sobre isso. Mas eu diria que são motivos diferentes quando acontece da população em geral odiar assuntos que remetem à psicologia evolucionista. E o principal motivo, eu acho que são motivos religiosos, eu acho. Então, aí eu acho que não é nenhum ódio específico à psicologia evolucionista. É um tipo de... Às vezes não é ódio exatamente, é uma certa desconfiança de tudo aquilo que tem a ver com teoria da evolução por motivos óbvios, né? A teoria da evolução, ela faz com que, no mínimo, o religioso tenha que rever um pouco como ele entende a história humana, a literalidade dos livros mais antigos da Bíblia ali e tal. Então eu acho que tudo isso acaba impactando. Essas são as explicações mais gerais, assim, eu diria, para esse ódio. Eu vou complementar o que você estava falando com a ideia de que muitas vezes também a psicologia evolucionista ela é odiada porque as pessoas confundem você falar que algo é natural ou que algo acontece com frequência na natureza, como que isso seja algo bom e como que isso seja algo inevitável, né? Complementando ao determinismo que você falou. Não é porque algo é natural que necessariamente aquilo é inevitável, tanto é que daí emergiu a civilização, a cultura e etc., até a partir do nosso desenvolvimento moral e cerebral também, que permitiu uma série de freios, digamos assim, freios psicológicos e até provenientes do nosso próprio cérebro, né? Com o córtex pré-frontal desenvolvido, a gente pode ser menos impulsivo e refletir mais antes de ter um comportamento. Ou seja, dizer que algo é natural não necessariamente implica em dizer que aquilo é inevitável ou que aquilo é bom. É apenas reconhecer uma realidade na natureza humana, né? Que corresponde a formas de ser na história da espécie. Só que as pessoas confundem isso, né? Quando você fala, sei lá, que a violência tem uma explicação teleológica, que tem uma finalidade, por exemplo, se defender, pode ter outras, né? E que isso, como mecanismo de defesa na natureza é natural entre os animais, aí as pessoas acham que você está justificando moralmente o uso da violência. E são duas coisas completamente distintas, né? Então, acho que isso também traz esse peso contra a psicologia evolucionista, né? Porque por ela ser uma disciplina que se dedica ao estudo do ser humano numa escala muito ampla temporal,
que transcende a cultura até e que vai a um passado bem longínquo, necessariamente ela traz esses temas antes até de ter todos esses freios sociais, morais, civilizacionais que permitiram a gente chegar a esse nível de convivência pacífica que a gente tem hoje, por exemplo, né? Então fica muito essa mistura do natural com o bom, com o inevitável, com não sei o que e tal, quando na realidade não é isso que os psicólogos evolucionistas estão fazendo, né? Ninguém está pregando o que deve ser feito ou não, ou legislando sobre o que deve ser feito ou não. Não, então, eu acho que você tem toda a razão. Tem esse medo, né, das pessoas em que se você dá uma explicação biológica, parece que você está dando uma explicação de causa e efeito. E, bom, se você está falando de causa e efeito, você diminui tanto a liberdade da pessoa escolher o que ela está fazendo, o que para algumas pessoas já começa a ser um problema, mas você também diminui a margem que você tem de modificação daquele comportamento. Então, as pessoas acham que, por exemplo, se a gente resolver explicar guerras ou a violência, a agressividade do ponto de vista biológico, do ponto de vista da psicologia evolucionista, isso poderia significar que então a gente está falando que a guerra é inevitável. E de fato isso foi uma treta na psicologia evolucionista que já começou eu acho que eu esqueci qual foi a década, talvez na década de 70, por aí, e eu acho que foi relacionada à Guerra do Vietnã. Porque essa época foi a época que os sociobiólogos começaram a escrever sobre sociobiologia e comportamento humano. Sociobiologia é a área que estuda o comportamento do ponto de vista da biologia e é uma espécie de precursora da psicologia evolucionista. Então, por exemplo, você tem livros explicando a guerra do ponto de vista de mecanismos e cálculos de custo-benefício biológico já desde essa época. Por quê? Porque esse tipo de abordagem explica por que você tem agressividade não só entre seres humanos, mas entre outras espécies. E por que algumas espécies são mais agressivas do que outras, por exemplo. Então, assim, se a agressividade, se a propensão que a gente tem à agressividade, ela pode remontar a nossa história evolutiva, então isso significa que para esses críticos, né, no caso, isso significaria que então a guerra é inevitável. Porque, claro, a guerra ela depende de uma escalada cultural e dessas propensões básicas à agressividade, né? Então esses caras vão dizer assim, então vocês estão dizendo, vocês, sociobiólogos, estão dizendo que, portanto, a guerra ela é não apenas inevitável, mas ela é também aconselhável, né? Ela é moralmente correta. Uhum. Não, não é isso. Independente de você ser um pacifista ou não, você tem que lidar com o fato de que os seres humanos, eles de fato parecem que têm... talvez a propensão seja a palavra mais adequada aqui, eles têm uma propensão a resolver determinados tipos de conflito através de agressividade. Isso vale para outras espécies também. Não é que a propensão à agressividade faça com que a agressividade seja inevitável. A questão nem inevitável, nem moralmente correta. A questão em alguns tipos de conflito, em alguns tipos de contexto, parece que a agressividade ela é um tanto quanto tentadora, como resolução de conflito. O livro até do Steven Pink, o Tabula Rasa, no capítulo sobre violência, ele fala sobre isso direto lá. Quem não leu esse livro é uma boa. Aliás, quem tiver interessado, a gente tem um clube do livro sobre esse livro e em breve a gente provavelmente vai colocar o vídeo, algum vídeo e depois o clube completo para vocês assistirem. Mas assim, a questão é que a abordagem da psicologia evolucionista é muito mais complexa do que você simplesmente ficar legislando moralmente a favor ou contra uma determinada coisa. A questão é que, para explicar, por exemplo, eu estava falando da agressividade, para explicar por que os seres humanos são agressivos, você tem que ter um olhar amplo, você tem que levar em conta o contexto, você tem que levar em conta que aquele contexto ele está levando a padrões de comportamento, de decisão e etc.,
naqueles indivíduos específicos que fazem parte de uma espécie específica. Então, para entender por que esses indivíduos que fazem parte dessa espécie tendem a ter determinado tipo de padrão de comportamento naquele contexto, você tem que entender qual foi o tipo de ambiente e a quais pressões evolutivas essa espécie estava sujeita ao longo da sua história evolutiva. Essa é uma esfera de análise inevitável. Você não consegue... Por exemplo, eu estou falando de agressividade, mas a gente poderia falar também de linguagem. Por que eu utilizo linguagem? Porque eu tenho uma estrutura cerebral apropriada para aprender esse tipo de sistema de comunicação, que é culturalmente complexo e tal. E isso não significa que seja inevitável aprender a linguagem, porque se eu vivesse numa ilha deserta sem ninguém, eu não aprenderia a falar nem nada. Então, eu ter o aparato biológico para aprender uma determinada coisa não significa que eu inevitavelmente vou desenvolver e aprender aquela coisa. Então, assim, para explicar a linguagem, não basta explicar como eu aprendi, eu, Felipe, você, Sally, aprendemos, né, a coisa. A gente tem que entender por que durante a história evolutiva, a nossa espécie, ela desenvolveu meios biológicos de aprender isso que a gente está chamando de linguagem. Então, a pegada da psicologia evolucionista é esse ângulo de análise, que trata da história, de como a história evolutiva ela poderia explicar padrões que a gente vê no ambiente presente. E aí, inevitavelmente, é isso que os críticos, eu acho que dificilmente entendem. Inevitavelmente, para falar disso, a gente tem que fazer uma análise que leva em conta o contexto também, inclusive o contexto cultural. Porque a gente, para entender comportamentos, a gente tem que entender como que os mecanismos psicológicos dessas pessoas aqui agora interagem com o ambiente de forma a produzir aqueles comportamentos que a gente vê. Só que o modo como as pessoas processam essas informações do ambiente, o modo como o cérebro processa essas informações do ambiente, o que o cérebro está mais ou menos preparado e aberto para aprender, tudo isso só pode ser explicado pela história evolutiva. Por que os seres humanos aprendem linguagem? Sei lá, por que a gente aprende a falar português, mas o gorila não aprende a falar português? Porque ele não tem uma história evolutiva que dotou ele de mecanismos biológicos que permitem essa aprendizagem. Então, inevitavelmente, você vai fazer uma análise de como funciona o cérebro do gorila, como funciona o cérebro da nossa espécie, ok. Mas por que o cérebro dele é diferente do nosso? Você tem que falar da história evolutiva. Então, uma explicação completa, uma explicação psicológica completa, inevitavelmente ela tem que chegar nas causas que são relativas à psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista não, a história evolutiva da nossa espécie. Isso é inevitável. Inevitável. Então, são essas sutilezas que eu acho que os críticos eles dificilmente pegam. E aí eles vão odiar a psicologia evolucionista porque, obviamente, se você dá uma interpretação muito da esdrúxula para tudo isso que eu tô falando, você vai chegar à conclusão de que eu sou um nazista, de que eu sou um determinista, de que eu sou um eugenista e um positivista, todos esses xingamentos que geralmente direcionam, né, para a galera dessa área. Mas eu acho que é tudo fruto de erros interpretativos. Esse é um ponto, eu acho também, o mau uso de para responder a pergunta do título, né, do episódio. Porque as pessoas odeiam a psicologia evolucionista. O mau uso que foi feito dela também, muitas vezes, na defesa de ideologias criminosas, né? Cara, eu acho que a psicologia evolucionista em si, ela não foi utilizada por nenhuma dessas doutrinas, até porque a psicologia evolucionista só passou a existir na década de 90. O que eu acho que as pessoas confundem é o uso de associações com a biologia no geral e doutrinas utópicas meio malucas. É isso que as pessoas confundem. Sim. De supremacia racial ou de igualdade. Exatamente. Ou tanto nazismo quanto comunismo, né? Essa ideia de que a natureza humana é maleável a ponto de um grande projeto top-down, né, de engenharia social possa modelar conforme as preferências ideológicas respectivas, né?
Isso que eu ia falar. Eu lembro até que eu participei de um debate uma vez no canal do Elan Marinho, né? Que é um colega meu que tem um canal de filosofia. E aí eu tava conversando, eu acho que o tema do debate era natureza humana, inclusive. E aí tinha um cara lá que era biólogo, esqueci o nome dele, acho que é Henrique. E aí ele jogou justamente esse ponto na mesa, né? De que a gente tem que tomar muito cuidado, não sei o quê. Ele era um biólogo meio que culturalista, assim. Ele estava querendo dizer que o ambiente era muito mais importante para analisar a natureza humana do que a biologia. Uhum. E aí ele mandou mas a biologia ela está associada a essas doutrinas nefastas que marcaram a história do século XX e tal. Cara, aí eu tive que intervir, né? Aí eu falei assim, cara, mas assim, tanto o que eu acho que a história do século XX mostra é que você pode defender. Qualquer um pode fazer mau uso da pessoa mal intencionada, né? Ou até bem intencionada, às vezes. Eu acho estranho a ideia de que pensar que um regime totalitário que leve milhões de pessoas a morrerem ainda seja defendido por várias outras que digam que a priori havia uma boa intenção, porque na minha cabeça não faz muito sentido. Mas no final das contas, qualquer pessoa pode pegar uma teoria ou evidências científicas e fazer mau uso delas, né, para defender variadas ideologias. Exato. Tanto o excesso da flexibilidade quanto algum tipo de teoria biológica muito rígida sobre a natureza humana podem, se um determinado grupo achar que deve, pode ser usado para defender ideologias nefastas. Assim, não tem nada de intrínseco na biologia que faça com que ela seja tenha mais risco de ser apropriada por esses grupos, nada? É como se a biologia só a biologia, né? É neutro, assim. Do mesmo jeito que a cultura e o aprendizado é só a cultura e o aprendizado. Se você vai usar isso para fundamentar alguma teoria maluca, aí o problema é teu. Não dá para pôr pressuposto, e é isso que os críticos da psicologia evolucionista fazem, não dá para pôr pressuposto e por motivos políticos e por prevenção, você dizer que todas as evidências, ou sei lá, todas as teorias que têm um quê de biologia estão por pressuposto erradas, por configuração padrão erradas, só porque você tem um grande medo de que isso seja usado por ideologias malucas. Gente, isso é maluquice, isso é negacionismo científico, assim. É negacionismo científico do bem. É você negar a evidência porque você quer, sei lá, impedir que um grande mal aconteça. Um grande mal que só existe na sua cabeça, né? Que é basicamente uma pessoa muito paranoica que acha que tudo pode ser usado por grupos. Não, mas você não pode falar isso porque, nossa, o que vão pensar? Não, mas algum grupo vai se apropriar disso e fazer isso e aquilo e não sei o quê. Eu assim, mano, o grupo que você tá falando, ele provavelmente só existe na sua cabeça primeiro. Ou ele existe em algum lugar muito obscuro da Deep Web. Sei lá, ou em algum porão, assim, de algum maluco, em alguma cidadezinha do, sei lá, do sul, do Brasil. Michigan, com menos 30 graus. Sei lá, no Texas, assim, tem tipo meia dúzia de malucos no Texas falando sobre isso de maneira nefasta. Aí você tá dizendo que eu tenho que ser um negacionista de evidências por causa dessa meia dúzia de malucos carecas que estão ali num lugar falando algum tipo de sandice teórica. Cara, assim, pra mim isso não faz sentido. Pra mim, isso é um tipo de paranoia academicamente aceita, entende? Sim. E tem muita teoria política e doutrina política, isso melhor dizendo. Isso é interessante, hein? Um tipo de paranoia academicamente aceita. Porque assim, se você fala tudo isso que eu tô falando zoando aqui, se você fala isso de maneira um pouco menos caricata na academia, cara, todo mundo compra teu discurso. É isso, cara, eu vi pessoas dizendo, por exemplo, durante a pandemia isso, né? Eu até escrevi isso recentemente num texto. Eu vi pessoas durante a pandemia falando que a gente não poderia cogitar, olha isso, a gente não poderia cogitar que o vírus tivesse escapado sem querer de algum laboratório de pesquisa na China, porque isso poderia fortalecer a narrativa da direita americana. Cara, assim, tá, então eu não posso cogitar uma hipótese sobre uma parada... Quem é comprometido com a verdade, né, assim... Quem tem honestidade intelectual vai querer descobrir o que aconteceu, independente. Exatamente, o ponto é esse, você quer descobrir o que aconteceu e não falar qualquer coisa cujo resultado seja
beneficiar o seu grupo de referência. Contraria a narrativa que... Exatamente, isso não é ciência, isso é pesquisa advocatícia. Você está, na verdade, sendo um advogado do seu grupo, não cientista, não pesquisador. E o interesse primário do é uma epistemologia ideológica, né? Epistemologia ideologicamente motivada, sim. Não é um desejo de adquirir conhecimento sobre a realidade. É um desejo de moldar a realidade a partir de crenças prévias. Assim, o interesse eu tenho que conhecer a verdade sobre a realidade. Claro que eu estou usando um vocabulário muito exagerado que alguém da filosofia ouvindo isso vai falar assim, nossa, mas você é um idealista, você é um platônico. Tá, que se dane. Independente do seu entendimento filosófico do que eu estou falando, o ponto é, a pessoa que faz pesquisa ela tem que estar interessada em conhecer algum tipo de verdade minimamente objetiva sobre a natureza e a realidade. Se você está interessado simplesmente em produzir conhecimento para ajudar um grupo ideológico, então, assim, isso para mim não é pesquisa. É partidarismo. Isso daí para mim é um engodo epistêmico, não é nem pesquisa. Eu acho que nem deve usar esse nome. Mas eu esqueci porque eu estava falando isso. E é tipo fazer uma campanha de marketing, né? Exatamente. Isso para mim é campanha política, não é... E aí, assim, vou falar uma parada polêmica agora aqui. Pasme você. Geralmente, outras áreas da psicologia... aliás, isso daí vai merecer um recorte, essa parte, hein? As áreas da psicologia no geral, e aí eu tô falando Brasil e internacionalmente também. Várias outras áreas da psicologia torcem o nariz para psicologia evolucionista, tá? Isso daí eu vejo na universidade, eu vejo... Enfim, é uma coisa bem generalizada. Sim. Só que esse pessoal de outras áreas torcem o nariz para psicologia evolucionista porque geralmente acham, como a maioria das pessoas na psicologia e nas ciências humanas tem apetites intuitivos, digamos assim, muito de esquerda, todas essas pessoas que fazem parte de todas essas outras áreas odeiam a psicologia evolucionista porque acham que todos os psicólogos evolucionistas são direitistas e trumpistas e sei lá, aqui no Brasil serão bolsonaristas, alguma coisa assim. E nem são, cara, né? E nem são, exatamente, e nem são. Isso é o mais absurdo. Cara, na psicologia, primeiro assim, ó, praticamente na psicologia, no Brasil e em outros lugares do mundo, praticamente não tem pessoas de direita, já começa por aí. Eu diria que eu não lembro agora da porcentagem, mas muita gente, a esmagadora maioria é de esquerda. Sim. Não necessariamente comunista, não estou falando isso, mas de esquerda. Algum tipo de doutrina de esquerda e não... Centro-esquerda. Exatamente, centro-esquerda, esquerda, comunista e etc, etc. Mas de esquerda. Na psicologia evolucionista é praticamente a mesma coisa. Sim. A maioria é esquerda. Inclusive, quando você vê grupos de pessoas ligadas à psicologia evolucionista, cara, eu diria que esses grupos eles defendem as mesmas vacas sagradas de todo o resto da psicologia. E eles ficam tentando exatamente o que a gente tá falando aqui, sobre pesquisa advocatícia, a real intenção da pesquisa é que tem que ser você descobrir alguma coisa real. Cara, isso existe a rodo na psicologia evolucionista também. O pessoal claramente tem má vontade, por exemplo, com relação a diferenças entre homens e mulheres. É um assunto que, assim, todo mundo sabe das pesquisas, mas todo mundo fica meio assim... Claro que eu tô falando de todo mundo, mas tem muita gente boa de psicologia evolucionista. Na psicologia evolucionista mesmo, você tá falando? Que tem um preconceito? Na psicologia evolucionista, sim. Um preconceito intra-categoria. Aqui no Brasil, cara, eu já discuti várias vezes com pessoas da psicologia evolucionista por isso. Mas de ter um desconforto psicológico com a pauta de diferenças de gênero? Exato. Gente, é engraçado isso, né? Então, assim, a pessoa cita no artigo, por exemplo, estudos que mostram que, sei lá, homens e mulheres são diferentes naquele parâmetro psicológico, ok. Mas quando você vai falar com a pessoa, ela fica o tempo todo assim, não, mas isso daí, ó, a gente tem que ver porque isso daí é por causa da desigualdade sistêmica, da desigualdade estrutural, do machismo estrutural, não sei o quê. Aí ele fica assim, cara, eu já ouvi caso
Cara, assim, é porque tem coisa que eu não sei nem se é prudente falar, assim, tão publicamente. Mas, assim, eu já vi casos claros de censura com relação a esse assunto na psicologia evolucionista. Censura em termos de tema para pesquisa, para fazer um artigo, esse tipo de coisa? Sim. Ou de não poder falar em salas de aula? Censura mais no sentido objetivo da palavra censura, que é alguém chegar de alguma maneira e falar assim, olha, sobre isso daí tu não vai poder falar não, ou tu não vai poder publicar não. Você só vai poder publicar se você falar que isso daí não é exatamente o que você está falando. Eu já vi isso algumas vezes. Então, assim, eu acho que o isolamento das áreas na psicologia, ele é tão alto, ele é tão maciço, a muralha que tem entre as áreas, ela é tão grossa que, tipo assim, o pessoal da psicologia, sei lá, digamos, da psicologia social acha que o pessoal da psicologia evolucionista é tudo de direita e o pessoal da psicologia evolucionista tá lá basicamente só militando politicamente. À esquerda. Então, eu acho muito engraçado isso, porque fica todo mundo se acusando. Ah, mas isso é pauta de direita, esse pessoal é tudo direitista. Mano, cara, olha só, se tu soubesse a quantidade de besteira que o pessoal da filosofia fala sobre, por exemplo, ó, vou citar um exemplo aqui que nem tem a ver diretamente com psicologia evolucionista, mas eu acho que o mesmo erro acontece. Para psicologia, para psicologia, para o pessoal da filosofia aqui no Brasil, a ABPBE, a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, é basicamente uma extensão do MBL, sabe? Eles acham que só tem gente de direita lá. Cara, você conta nos dedos as pessoas que são centro-direita na ABPBE. A grande maioria esmagadora é de esquerda, inclusive tem comunista. Só que fora da ABPBE, a galera acha que aquilo ali é um tanque de pensamento da direita. Mano, isso não tem nada a ver, é bizarro. A cegueira da galera é bizarra. Só que tem um detalhe. Para quem tá muito enviesado à esquerda, o que é o caso geralmente das pessoas da psicologia e da filosofia, qualquer tendência que você tem a ir um pouco mais pro centro, por mais que você continue na esquerda, já significa que você é muito de direita. É traíra. Exato. Ou isentão, sei lá o quê. Eu acho que isso daí, assim, o tema do episódio é porque as pessoas odeiam psicologia evolucionista, mas acabou que a gente está esbarrando num fenômeno que é muito maior. É da psicologia social, né, que a gente estuda muito, dos conflitos intergrupais e da homogeneização do outgroup, né, de você... Exato. Das pessoas tenderem a, quando não pertencem a um grupo, olhar aquele outro grupo ao qual não pertencem como sendo tudo um bando de gente de uma coisa só. Quando, na verdade, à medida que você entra num grupo, você vai vendo que tem zilhões de variações ali dentro, né? Sei lá. Dentro da torcida do Flamengo, as torcidas brigam entre si, enfim. Mas vendo de fora, você só vê aquela massa, a flamengada, sei lá, né? Para simplificar. Então, é um fenômeno que já ocorre, né? O tempo todo em vários segmentos. Quando você desconhece, e a psicologia evolucionista tem esse caráter obscuro também, né? No sentido de, como assim? No sentido de que quando você desconhece algo, você já não vai ter tanta simpatia, né? É natural que você tenha um interesse maior por coisas que você conheça. Né? Se eu não conheço as regras do jogo de beisebol, eu assisto aquilo ali e acho um saco. Não faz sentido, né? Acho um saco e vejo um minuto e mudo de canal, certo? Sim. Agora, se eu entendo de um esporte, conheço as variações de movimentos e etc., aquilo vai me interessar mais. Bom, primeiro, a psicologia evolucionista é um campo de estudo muito pouco conhecido, assim, obscuro nesse sentido que eu estava falando. Ah, sim. É pouco intuitivo, é difícil, eu digo... Evolução é um assunto pouco intuitivo, né? A própria teoria da evolução é muito pouco intuitiva. Inclusive, só um parêntese no que você está falando, inclusive, isso é questão de evidência, assim, tem vários estudos mostrando que, mesmo dentro da universidade, no curso de biologia, os biólogos, muitas vezes, eles entendem mal a teoria da evolução. Por quê? Cara, a teoria da evolução, ela vai totalmente na contramão da nossa intuição para pensar o funcionamento, o funcionamento da biologia em si.
Essa coisa das espécies irem mudando, cara, isso não é uma coisa que entra fácil na nossa cabeça. A gente aplica categorias essencialistas para entender a história evolutiva o tempo todo. Aí quando chega uma área que, além de você estar falando de psicologia, que quando você vai levar em conta as evidências quase sempre tem muita coisa pouco intuitiva, você ainda aplica evolução, cara, aí fode a cabeça de todo mundo mesmo. Exatamente. Então acho que já começa por aí. Né? Normalmente, se você lê um texto e não entende nada dele, você já vai, né? Assim, é um assunto que, pela sua densidade e pela sua dificuldade, e eu falo até por mim mesma, assim, que sou uma pessoa que me interesso por evolução, por psicologia evolucionista, e venho estudando há anos isso, até convivendo com você e pela sua influência, mas já gostava antes. Ainda assim, eu acho difícil. E eu tenho um bom preparo, né? Isso que eu quero dizer. Agora, imagina uma pessoa leiga que não tenha tido a base que eu tenho. É um assunto que desperta, assim, até um certo... uma certa intimidação, talvez, né? Pela sua complexidade, módulos mentais. Intimidação intelectual, né? Assim. Porque você tem que ter uma base muito, muito grande, assim, um entendimento de conhecimentos prévios para você alcançar a complexidade, sim, né? Então, eu acho que isso também já desperta uma certa ojeriza. Também, talvez, né? Assim. Eu acho que sim, Esse caráter obscuro e o fato do ser humano querer buscar um entendimento das coisas e muitas vezes ser mais simples encaixar em narrativas mais dicotômicas, sei lá, bem contra o mal, esse tipo de coisa, né? Narrativas ideológicas e tal, e aí entender toda a complexidade da espécie que tem o bem e o mal dentro de si. É mais fácil acreditar que o mal vem da sociedade e que o mal não tá na gente, né? Ter alguma leitura mais unilateral, digamos assim, sim, porque é difícil de assimilar, né? Isso tudo. Então, especialmente quando você tá... É aquilo que a gente estava falando mais pro início, né? Quando o seu interesse primordial é defender uma determinada, sei lá, utopia política, você naturalmente vai tender a acreditar mais facilmente em fatos sobre a natureza humana que depõem a favor ou na direção da teoria que você quer. Então, por exemplo, geralmente utopias políticas, ou não utopias, né? A utopia é o caso extremo disso. Mas geralmente as doutrinas políticas... Visões românticas. Mas assim, não muito raramente, quando a pessoa ela tem um interesse que é de legislar sobre como a sociedade deve funcionar, ela vem embutido nisso a ideia de que as pessoas são suficientemente flexíveis para que elas possam aprender novos jeitos de se comportar para se adequar àquela nova estrutura de sociedade. Agora, se você estuda uma área que mostra que a capacidade de aprendizagem e flexibilidade e como é que é o nome? E plasticidade do ser humano não é infinita, a ponto de, olha, talvez essa teoria seja certa, mas ela seja para a espécie errada, hein? Você esteja tentando aplicar na espécie errada. Cara, é óbvio que isso vai levantar problemas, assim, para a pessoa que está muito ideologicamente... A pessoa que está muito ideologicamente interessada, enviesada. Tem algumas pessoas que me acusam, quando eu falo disso, né? Elas me acusam de eu mesmo ter os meus vieses e por isso a psicologia evolucionista se encaixa. Eu tô até para escrever um texto sobre isso pro meu Substack, que assim, por incrível que pareça, não é esse o caso. Porque antes de entrar especialmente, eu acho que no final da graduação, antes disso, eu era bem de esquerda, assim... Quando eu digo bem de esquerda, é bem estereotipadamente de esquerda, é isso que eu quero dizer. Cara, só que eu comecei a perceber justamente estudando psicologia evolucionista e coisas assim, eu comecei a perceber que muitas das verdades mais dificilmente aceitas na psicologia, das evidências que o pessoal
justamente reluta em considerar são evidências que vão contra os projetos políticos da esquerda. Isso começou a me incomodar muito, entendeu? Isso começou a me incomodar muito, talvez por um motivo egoísta. Eu comecei a estudar psicologia evolucionista mais detidamente, né? E eu comecei a perceber isso de perto e sofrer com tudo isso. Então, por exemplo, eu cansei de não ser chamado para eventos só porque eu estudo psicologia evolucionista. As pessoas pressupõem que eu... Isso vindo de pessoas que me conhecem, hein? Imagina as que não me conhecem. As pessoas pressupõem que eu tenho uma agenda... Como é que eu falo? Uma agenda política de costumes, talvez, por trás. Só que assim, cara, o meu interesse em falar de agenda política é praticamente zero. Não é o assunto que eu mais gosto, entendeu? Eu nem gosto de política. Eu gosto de estudar a ciência política. Não política partidária, esse negócio de fofoquinha. Porque, assim, pra mim, sinceramente, política partidária é uma espécie de novela de pessoas educacionalmente mais elevadas. Mas é novela, entendeu? É a novela do Manuel Carlos um pouco mais complexa. Ah, porra, caraca aí. Pô, tu viu o que o Lula fez? Caraca. Pô, é tipo a senhorinha falando, aí, porra, tu viu hoje o lance da novela do Manuel Carlos? Caraca. Cara, pra mim é a mesma merda, entendeu? Eu não gosto disso, eu não acho graça nesse tipo de assunto. Porra, tu viu a lei tal? Caraca, e a lei tal? Porra, agora, aí, pô, vão transformar o Brasil na Venezuela. Cara, eu não gosto desse tipo de assunto, eu acho um saco. E pra mim é um assunto muito novelesco, entendeu? Não é o que eu curto. Só que, cara, é muito desconfortável as pessoas estarem o tempo todo me acusando de ser esse tipo de pessoa, só porque, tipo, eu tô falando sobre um artigo que mostra evidências que ela não tá disposta a considerar. Ela acha que todas as evidências que mostram que as ideias políticas dela estão incompatíveis com a realidade, ela acha que são artigos com evidências forjadas. Coincidentemente, todos esses artigos são forjados. Coincidentemente, todos esses artigos são publicados por revistas enviesadas, e etc. Cara, eu acho tudo isso um absurdo e, sinceramente, me entristece muito. Me deixa numa sinuca de bico, uma clássica sinuca de bico, porque a galera, no geral, né, claro que estou generalizando aqui, mas, assim, existe uma tendência de homogeneidade política muito forte na psicologia evolucionista também. E isso atrapalha muito a objetividade do grupo. Atrapalha muito. E esse problema também existe, talvez mais ainda, ou igual, na psicologia em geral. Isso é muito ruim, muito ruim. É muito ruim. Inclusive, eu acho que fica climão, sabe? A impressão que eu tenho é que grupos de psicólogos, às vezes... São como chimpanzés, mas na academia. Não é nem isso que eu acho que sim, mas não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar que como os grupos eles são ideologicamente muito carregados, eu sinto que existe uma tensão e um autopoliciamento que torna todas as interações muito performáticas e desconfortáveis. Porque você sabe que você não pode usar aquela palavra, você sabe que você só pode falar sobre as ideias que são politicamente corretas. Cara, eu acho um horror, assim, eu não consigo ser o mesmo em grupos que tem esse tipo de policiamento. O Jonathan Haidt fala bastante disso no Coddling of the American Mind, né? Dessa censura / autocensura, porque a pessoa vai internalizando também professores universitários. Internaliza, sim. Professores universitários, pesquisadores e alunos, né? Também de pós-graduação. Às vezes até de fazer uma pergunta, de repente, que eventualmente venha a ser polêmica ou a pessoa ter algum tipo de acusação identitária só porque teve aquela curiosidade, às vezes, né? As pessoas confundem também. Vamos supor, se você está lendo um livro do Olavo de Carvalho, ou a biografia, ou a Minha Luta do Hitler, ou um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Não quer dizer que você... Ou um livro do Marx, né? O Capital. Você pode estar lendo porque você concorda com aquilo, porque você discorda daquilo, porque você é curioso sobre aquilo, mas as pessoas automaticamente já falam, nossa, tá lendo isso, não sei o quê. Um interesse de estudar uma matéria também pode ser porque você gosta daquilo ou pelo contrário, porque você quer combater aquilo, né? Sim.
Por que que necessariamente está estudando o passado, o nosso passado evolutivo, ou a violência, ou as questões de desigualdade, seria porque você está legitimando? Pode ser porque você quer justamente lutar contra aquilo, né? Sim. Então eu acho que as pessoas confundem muito uma curiosidade intelectual com a defesa de determinadas pautas políticas, né? Sim. Você defender a justiça social não significa que você não precise assumir que não há justiça na história, sei lá, ou de que a vida é injusta. Sim. Né? Assim, pessoas têm mais oportunidades do que outras, pessoas são mais bonitas do que outras, pessoas são mais... Um nasce num país em que está em guerra, o outro nasce num país com um monte de oportunidades. Então, assim, você Sim. falar sobre a desigualdade e assumir que não há justiça na história não tem nada a ver com você defender a injustiça, né? Assim, fica tudo misturado, é muito esquisito, né? Sim, exatamente. Você falar que o ser humano, por exemplo, tem a triste propensão a muitas vezes querer dominar o mais fraco ou até humilhar o mais fraco quando ele está numa situação de poder. E eu não estou falando de maneira que generalize, porque as pessoas são diferentes e todo comportamento vai ser distribuído, né, entre pessoas que são mais ou menos naquilo que estiver sendo analisado em questão. Mas falar que pessoas podem das dinâmicas de dominação interpessoal ou intergrupal não quer dizer que você legitime aquilo. Pelo contrário, você ser contra aquilo, você entender quais são os mecanismos que explicam, né, as relações de dominação intergrupal ou interpessoal, é o que vai até te ajudar a sair daquilo, né? Sim. Cara, tu falando, eu lembrei de duas coisas. A primeira delas, eu vou começar de trás pra frente, pela última que tu falou agora. Eu não lembro aonde foi, mas eu tenho quase certeza que foi numa aula. Por algum motivo eu usei como exemplo, falando até sobre alguma coisa meio parecida com isso que você tá dizendo aí agora. Eu tava falando sobre aquele livro que você tá lendo, Armas, Germes e Aço, do Jeremy Diamond. Uhum. Jeremy não, Jared. É Jared Diamond. E aí tem uma parte desse livro que ele menciona, isso assim é ponto pacífico, eu já li isso em vários livros. Parece que uma coisa que faz muita diferença em relação a qual povo vai dominar qual numa batalha por recursos ou uma dominação de território, é um dado, assim, são diferenças muito simples. Uma delas que tem muito impacto é a quantidade de indivíduos para lutar, para entrar na guerra. Se você tem superioridade numérica, você já tem grandes chances de vencer. Uhum. E isso explica, em parte, por que o Império Romano saiu sentando sarrafo praticamente no mundo conhecido inteiro há milhares de anos. Há pouco mais de 2.000 anos. Porque o Império Romano tinha superioridade numérica. É um dos fatores. Então, assim, por qualquer lugar em que os romanos passavam, eles saíam metendo sarrafo em todo mundo, porque era muita gente. Imagina, tu tá lá na tua cidadezinha com 20 nórdicos, Uhum. comendo um frango, sei lá, e aí do nada, tu começa a olhar no horizonte e tá vindo uma mulambada de, 2.000 soldados. Mano, como é que tu vai fazer frente? 2.000 soldados com espada, armadura, escudo, cavalo, sei lá. Porra, fudeu, entendeu? Então superioridade numérica conta muito. Aí eu tava falando disso numa aula, e aí eu lembro que um aluno falou assim: não, então você está defendendo o genocídio perpetrado pelos romanos? Caralho, eu tô defendendo... Tá falando sério que ele falou isso? Tô falando sério. Eu não lembro se ele usou a palavra genocídio, não. Eu não lembro se usaram a palavra genocídio. Mas foi nesse sentido. Tipo, você tá defendendo o Império Romano passar pelos lugares e sair arrancando a cabeça de todo mundo. Cara, Como assim eu não tô defendendo, entendeu? Eu não tô defendendo. Eu tô tentando explicar por que o Império Romano de fato pôde fazer isso.
Que coisa maluca, né? E isso, assim, se o ouvinte aí que tá me ouvindo falar agora tá achando absurdo, eu espero que você esteja conseguindo conectar o quanto também é absurdo aplicar esse raciocínio para falar de psicologia evolucionista. Quando a gente fala, por exemplo, que existem bases biológicas que fazem com que vários fatores da psicologia humana em determinados contextos leve à guerra ou ao conflito agressivo, eu espero que você entenda que existe uma diferença muito grande entre falar isso e dizer assim, olha, eu sou a favor mesmo de o mais forte sair troletando, esgulepando o mais fraco. Cara, eu não tô falando que eu sou a favor de nada, eu tô falando que isso acontece frequentemente. E eu tô tentando explicar por várias maneiras que remetem à psicologia evolucionista por que isso acontece. Isso não é uma defesa de que tem que acontecer assim, entendeu? Então se eu fizer uma aula sobre traição conjugal, né? Por que as pessoas terminam o namoro, sei lá o quê. Tô dando esse exemplo por causa do curso Psicologia dos Relacionamentos, mas poderia ser qualquer exemplo. Falar sobre transtorno do luto prolongado, qualquer outro assunto que eu goste de estudar. Então eu tô defendendo a tristeza, então tô defendendo a pessoa ficar numa bad, ou tô defendendo que as pessoas terminem e traiam. Não, eu tô analisando os fatores psicológicos que levam as pessoas a traírem, porque isso acontece. Eu não sou a favor disso, nem necessariamente contra, depende de vários outros fatores, né? A questão é que se a pessoa... tipo assim... O exemplo que eu vou dar agora, ele serve pro que você tá falando, mas eu vou voltar só porque era o exemplo que eu tava dando. Quando a gente tá falando de agressividade, guerra, não sei o quê, o que eu tô falando independe da minha postura no cotidiano. Sei lá, por exemplo, eu posso ser um maluco que luta boxe pra sair, todo dia eu meto a porrada em alguém no metrô. Entendeu? Tá, mas independente de eu meter a porrada em alguém ou não todo dia no metrô, o que eu tô falando sobre a psicologia da agressividade continua verdadeiro, entende? Independente de eu ser um cara que sou a favor de, é isso aí, se encher o saco eu meto um safanão. Cara, independe. Eu posso ser o cara mais pacífico do mundo, eu posso ser um monge zen budista. Ainda assim, o que eu tô falando é verdadeiro. A minha conduta pessoal e o que eu defendo em termos ideológicos e prescritivos ou não deve ser um limitador do que pode ser dito, inclusive, né? Do que pode ser dito e de para onde as evidências estão mostrando como explicação para determinadas coisas, entendeu? Não, são coisas, assim, são esferas de análise totalmente diferentes. Uma coisa é você prescrever ou não uma coisa como correta, ou se deve se fazer ou não. A outra coisa é você explicar o comportamento médio das pessoas. Então, assim, as pessoas, sei lá, têm uma certa... sei lá, por exemplo, quando as pessoas estão com raiva, elas são mais facilmente agressivas. Isso é óbvio. Se você tá com raiva, você tem mais chance de perder a cabeça. Isso significa que eu esteja falando, olha, se você tiver com raiva, então tu tá certo em meter um socão em alguém. Eu não tô falando isso, entendeu? Não é isso. Chega a ser meio naive, né, assim. É um negócio que, assim, se você aplica essa lógica a outros exemplos, fica muito flagrante o erro de raciocínio. Agora, a outra coisa que eu lembrei, só para completar o que eu comecei falando, a outra coisa que eu lembrei, uma delas foi esse exemplo da pessoa falando da explicação que eu dei sobre o Império Romano. Né? O outro exemplo que eu lembrei foi que você no início falou do Jonathan Haidt. E o Jonathan Haidt, ele tem uma pesquisa de alguns anos atrás em que, eu não lembro agora se a pesquisa é dele ou se ele cita isso no artigo dele. Foi enviado um conjunto de questionários para os participantes de um congresso de psicologia social nos Estados Unidos. Um congresso que participa milhares de psicólogos. E aí o objetivo desse questionário era verificar o viés ideológico dos participantes. E aí os resultados foram surpreendentes, porque, primeiro, praticamente nenhum psicólogo de direita estava presente ou respondeu o questionário. Isso significa que a maioria é de esquerda. A maioria esmagadora, se não é a maioria, tipo 53%. A maioria, sei lá, tipo 70, 80, 90%. E aí tinham perguntas. E aí os psicólogos, eles davam respostas do tipo, sim, eu consideraria não dar uma bolsa para um aluno que se
que sobre isso. que diz que é conservador, eu estaria disposto a não aceitar no meu laboratório um aluno que se diz conservador, esse tipo de coisa. Cara, assim, independente do que você acha pessoalmente do conservadorismo, das opiniões políticas de direita, eu acho isso absurdo. Do mesmo jeito que seria um absurdo um professor de direita não aceitar alunos de esquerda no laboratório dele. Seria igualmente absurdo. Sim. Você fazer esse tipo de discriminação ideológica numa universidade é simplesmente absurdo. Não tem como defender isso sob nenhum parâmetro. É como você ser técnico de uma escolinha de futebol e só aceitar quem torce pro teu time. Exatamente. Um super talentoso. Ah, mas ele é flamenguista, eu sou botafoguense, então não vou dar oportunidade para esse garoto. Isso não existe, né? No caso. Não existe. Isso é absurdo, assim, absurdo. E, no entanto, é um resultado, assim, para lá de evidenciado, né? Não é uma evidência aqui, outra ali. Cara, é, assim, um resultado constante na literatura, é esse viés. Sim. E isso, né? Bom, a gente está falando aqui do porquê que a psicologia evolucionista é odiada. Um dos motivos é esse, né? As pessoas associam psicologia evolucionista à direita. Então, de cara, os psicólogos eles já têm preconceito com a psicologia evolucionista por isso. E isso é ruim porque cria um ambiente que onde deveria haver a pluralidade de ideias, claro que não de modo totalmente relativista, né? Porque a honestidade intelectual é fundamental, né? Numa universidade que vai produzir e transmitir conhecimento, mas a pluralidade de ideias é fundamental para a riqueza do debate, né? Mas acaba criando um ambiente muito homogêneo, né? E esse ambiente muito homogêneo acaba criando esses efeitos de câmara de eco e também inibindo quem pensa um pouco diferente, quem se afasta um pouquinho do mindset geral, assim, de eventualmente colocar a lenha na fogueira num debate, né? Vai inibindo, porque como é uma maioria esmagadora, geralmente, se você está diante de uma grande maioria esmagadora de pessoas que venham a cair em cima de você por você levantar alguma determinada pauta, você vai tender a se calar. Então, isso é ruim para o debate, né? E para a produção de conhecimento mesmo, né? Eu acho que uma outra coisa, assim, voltando para a questão inicial, e a gente já pode até já começar a direcionar para o fim, mas que me ocorreu agora, da psicologia evolucionista ser tão odiada, né? Eu acho que tem a ver também com a vaidade do ser humano, com o antropocentrismo, né? Com a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de admitir que muitas vezes os mesmos princípios que guiam o comportamento animal guiam também o comportamento humano e que nós somos, de certa forma, animais, né? Claro que animais muito inteligentes e com uma cognição muito sofisticada, mas você falou no início, eu acho, sobre a questão também do livre-arbítrio, né? Do determinismo, então eu acho que dá para fazer esse adendo aí, né? Porque se a gente não é tão livre assim, a gente não tem também tanto poder assim. A gente não é também tão especial assim. E aí eu acho que esse antropocentrismo, essa vaidade e essa romantização do ser humano, né? De se achar muito especial ou até muito bom. Aí eu tô fazendo alusão a questão ao mito do bom selvagem, né, do Rousseau e tudo mais, que o homem é bom por natureza, etc, etc. Então, essa visão meio idealizada, né, do ser humano. E aí a psicologia evolucionista vem solapando isso, né, mostrando que não é bem assim. Eu lembrei agora daquele livro Diferentes, do Franz de Waal. Eu até gravei um episódio com o Fabrício sobre ele. E o Franz de Waal é um primatólogo e no caso desse episódio, a gente fala de diferenças, né? De gêneros. Mas tem uma parte que eu me lembrei agora, porque ele se tornou professor de psicologia, né? Depois. E ele fala de 3 grandes mudanças na vida dele, né? Primeiro, quando ele se mudou da Holanda para os Estados Unidos. Não, a primeira delas, quando ele deixou de ser um estudante para ser um cientista profissional, digamos assim. A mudança de país.
E aí a terceira grande mudança, ele fala que é a mudança de departamento na universidade, né? Que ele saiu do departamento de primatologia para o departamento de psicologia. E aí ele fala sobre essa questão, né, de quando você estuda primatologia, você está ali observando os outros primatas e fazendo uma série de anotações, e ainda assim ele sofreu bastante preconceito e etc. em congressos, em situações, mas depois que vai para psicologia, aí tem uma carga ainda muito mais pesada, porque psicólogos, no caso ele não é psicólogo, mas se tornou professor de psicologia, né? Somos nós falando de nós mesmos, né? Então Sim. Isso traz um peso ideológico muito grande. É mais fácil analisar um chimpanzé, por exemplo, né? Sem trazer tantos vieses como quando é o caso quando a gente vai analisar seres humanos. Sim. Em diferenças de gênero, por exemplo. Mas o meu ponto é que ele falou que entrando no departamento de psicologia, no final das contas, ele percebeu que muitas daquelas dinâmicas de rivalidades, de questões humanas, né? Que qualquer pessoa que trabalha em qualquer meio, seja meio corporativo, meio policial, meio da comunicação, não importa o meio artístico e tal, sempre vai existir competição, rivalidade, amizade, pessoas que vão se aliar, pessoas que vão se desgostar umas das Sim. outras, enfim, tudo isso. E ele falando que, no final das contas, era muito parecido com o que ele estudava antes, enquanto primatólogo, né? Sim. Estudando chimpanzés e bonobos e etc. Então, eu me lembrei disso. Então, acho que a psicologia evolucionista também é muito odiada, para concluir meu raciocínio, porque ela fere a nossa vaidade, porque ela fere o antropocentrismo, ela fere a ideia de que nós somos seres imaculados, corrompidos pela sociedade, né? E ela meio que nos confronta com o nosso lado animalesco, né? Ou seja, você acabou até voltando numa das primeiras ideias que eu falei aqui nesse episódio, que é a das vacas sagradas, né? Então, a psicologia evolucionista é odiada porque ela bate muitas vacas sagradas. Eu falei de vacas sagradas mais políticas, eu acho. Mas a gente tem vacas sagradas mais generalizadas sobre a gente mesmo, né? Sobre a nossa própria natureza. Independente de você ser de direita ou esquerda, a gente tem vacas sagradas mais generalizadas, assim. E a psicologia evolucionista, ela também acaba batendo nisso. Então, muita gente tem problemas com essa área por causa disso. E, cara, no fundo é isso, assim. Nós somos macacos que andam sobre duas pernas, aprendem a falar, criam um monte de coisas muito complexas, um monte de tecnologia, mas toda essa tecnologia, toda essa verborragia que a gente tem é só uma maneira de estender padrões de funcionamento psicológico muito primitivos e que estão presentes em chimpanzés também. Então você vai ver conflito intergrupal, você vai ver tendência de, sei lá, o egoísmo, você vai ver a tendência, ciúme, ânsia por poder e etc, etc. A gente só faz tudo isso por meios muito mais culturalmente complexos. Sim. E a gente dá exemplos como esses que você trouxe, né? Que são teoricamente negativos, assim, né? De comportamentos que levam à discordância, mas a gente pode falar a mesma coisa também dos comportamentos ditos bons, pró-sociais, né? Do amor, do apego, de querer estar junto, de se emocionar, da amizade. Então não é que a psicologia evolucionista seja uma disciplina que estuda só o mal no ser humano, não sei o que e tal. Não, é tudo isso para o bem e para o mal. Também tem a parte boa, né? Assim, a cooperação. Até porque se fosse só ruim, a gente nem estaria aqui, né? Nem teria sociedade, nem teria tantas conquistas da humanidade que são fruto de trabalho em conjunto, né? De cooperação, de grandes cérebros, de grandes pessoas que formam um time, cada um contribuindo com as suas habilidades. Então, a nossa espécie ela é dotada também de um potencial absurdo para o bem, né? Então, não é só a parte violenta ou a parte sombria, é tudo isso junto, a parte boa também.
Eu acho que a gente pode caminhar para a conclusão. Eu queria dizer, assim, Sim. 2 coisinhas, assim, e aí eu deixo você concluir. Mas primeiro que algo ter êxito evolutivo, né, algo ter perdurado no repertório da espécie, não significa que seja bom. Então, quando a gente analisa algo e diz que a gente evoluiu dessa forma, ou tal característica evoluiu para lidar com tal pressão adaptativa, não sei o que lá, isso não significa necessariamente que seja bom ou ruim, né? As pessoas trazem isso como geralmente como que esteja defendendo. E o outro ponto é que eu queria concluir é que não é impossível. Pelo contrário, é totalmente possível. Eu acho que essa é a ideia também aqui do episódio, conciliar o entendimento de diferenças biológicas, de diferenças entre homens e mulheres, de diferenças e diferenças psicológicas e justiça social, por exemplo. Poderia dar outros exemplos, né? Mas é totalmente possível conciliar, né? Não é porque a gente fala que homens e mulheres são diferentes que isso implica em achar que um é superior ao outro, por exemplo. Não tem nada a ver. Ser diferente, pega 2 jogadores com características diferentes. Um é muito bom na defesa, o outro é muito bom no ataque. São igualmente importantes, né? Para um jogo de futebol, a defesa e o ataque. Então, Sim. O masculino e o feminino, quando a gente analisa as diferenças e tal, a gente não está dizendo que algo é melhor do que o outro, até porque um precisa do outro até para haver a espécie, né? Senão não haveria espécie. Então, é isso. Não se trata de defender a superioridade de um em detrimento de outro ou algo do gênero. Eu acho que esse entendimento equivocado que leva também a tanto ódio, né, pela psicologia evolucionista. Sim. Acho que a gente já fechou. Bom, então é isso. Eu queria que os ouvintes deixassem aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio. Se vocês têm perguntas, comentários, se já passaram por coisas que a gente está falando aqui, que a gente passou, que a gente já viu acontecer com outras pessoas. Enfim, diz aí pra gente, dá um feedback do que vocês acharam. E é isso, não esquece de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. E é isso aí, até a próxima. Fechando a garagem.